Muito boa noite, eu me chamo Amanda Liduvino e hoje eu sou a entrevistadora do podcast Fala Estudante, em parceria ao projeto Jovens em Ação e a Secretaria Municipal de São Sebastião. E hoje nós estamos com alguém muito mais que especial, Priscila Magalhães. E aí, se apresenta! Olá, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila Magalhães Santana, estou no município de São Sebastião desde 2014, sou concursada na saúde e é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Ai, que interessante! Muito legal, mas com que você trabalha, Pri? Eu estou à frente do programa São Sebastião pela Primeira Infância desde 2019. Quando eu entrei no concurso da saúde, eu assumi uma sala de vacina e atuei durante um tempo como auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem no hospital. Desde a minha primeira infância, lá atrás, eu sempre sonhei em ser professora e ser enfermeira. Pois a minha mãe é professora e ela se aposentou na Prefeitura de São Paulo, com 2 cargos titular como educadora física. E eu sempre ficava vendo, assim, acompanhava minha mãe nos campeonatos que tinham, acompanhava a trajetória dela, o quanto ela estudou, ela também fez pedagogia, ela também fez vários cursos voltados à primeira infância. E eu ali na minha primeira infância, que eu tive uma primeira infância muito difícil, muito comprometida, porque os meus pais precisavam trabalhar muito, a minha mãe ela precisava se dedicar muito, porque o sonho dela era passar nesse concurso, e ela passou, graças a Deus. E daquele tempo para cá, eu fui crescendo, e sempre com o objetivo de trabalhar em prol do desenvolvimento da criança e da educação da criança. E eu sempre fui uma aluna hiperfocada, eu sempre fui muito hiperativa e, naquele tempo, a minha mãe me colocava em várias atividades físicas, inclusive eu fui campeã de natação por muitos anos, e chegou uma época que eu falava, eu não quero mais, porque eu só ganhava em primeiro lugar. E eu falava, mãe, não tem mais graça, não tem mais graça. E minha mãe falava, não, faz bem para você. E eu fui dando continuidade até que eu cheguei na fase do colégio. E, na minha época, hoje não existe mais, mas na minha época existia o chamado magistério. Não sei se você já ouviu falar? Minha mãe fez magistério. Sua mãe fez magistério? Então. E no magistério nós estudávamos por 4 anos. Eu confesso para você que no magistério eu aprendi muito mais do que eu aprendi na pedagogia. Lá naquele tempo era muito difícil o magistério. E eu estudava numa escola referência do bairro onde eu morava. Só que o meu sonho também era ser enfermeira. E aí eu cheguei para minha mãe, tinha um colégio perto, eu falei, mãe, eu passei lá no Colégio Arsal, ela, como assim? Eu falei, mãe, eu fui lá ver ela. Ver o quê? Eu falei, ver um curso de auxiliar de enfermagem. Ela, como assim? Eu falei, mãe, é o meu sonho. Você sabe que eu sonho em trabalhar tanto na educação quanto na saúde. E a minha mãe falou, tudo bem, eu vou deixar. Só que você não vai parar o magistério. Você vai conseguir dar conta dos 2? Eu falei, vou. E dali para frente, eu estudava de manhã no magistério. À tarde, eu fazia o estágio do magistério. À noite, eu fazia o auxiliar de enfermagem. E nos finais de semana, eu fazia o estágio do auxiliar de enfermagem. Em 1999, eu me formei, com 17 anos, no magistério e no auxiliar de enfermagem. Nossa, que tudo! Nossa, é muito interessante. Você tem formações em educação física, pedagogia e enfermagem. Eu queria saber como que essas áreas se influenciaram, te conectaram no trabalho que você desenvolve hoje. Eu iniciei a educação física e eu já tinha o meu primeiro filho.
Eu tive meu primeiro filho entre 18 e 19 anos. Eu ainda era muito imatura naquela época, mas eu já tinha um namorado que eu vivi com ele bastante tempo. Eu engravidei do meu filho, tinha 19 anos. Ele nasceu e eu tratava ele igual um boneco. Eu tratava ele como uma joia rara. Então, tudo que eu achava que naquele momento era importante, eu fazia para ele. Então, ele fez natação, ele fez judô, ele tinha as festas do jeitinho que ele gostava. Ele sempre foi um menino muito bom. Mas eu não desisti. Eu iniciei a minha graduação em Educação Física. Em alguns momentos ele ia para a faculdade comigo, porque naquele tempo podia, era muito legal, porque ele brincavam com meus amigos da faculdade. E na universidade que eu fiz, em São Paulo, que foi a Unicid, que era a universidade da cidade de São Paulo, as nossas aulas práticas eram num clube, que é o Clube da Penha, o Desportivo da Penha. E era muito legal, porque quando terminava as aulas, a gente podia ficar na piscina, e aí ele ficava comigo, a gente brincava muito, muito. Foi muito bom. E após 8 anos, eu engravidei novamente e tive o meu segundo filho, que hoje tem 16 anos, inclusive joga basquete com você. E quando o Gui estava com 2 anos e pouco, eu falei, eu preciso voltar a estudar, porque eu amo estudar. Eu acho que dessa vida, a única coisa que nós levamos são os estudos e os ensinamentos. Então, eu falei, não, estou muito tempo parada, eu preciso estudar. Aí, na época, tinha um projeto do Estado que chamava ETEC Saúde. Eu estudo na ETEC hoje em dia. Então, mas era um programa mesmo, né? Não era uma escola. E aí, o Estado pagava para as pessoas que se interessavam em fazer o curso. E eu fui fazer técnico de enfermagem, mesmo já sendo graduada, no Senac Vila Prudente. E nesse meio termo, eu entrei num hospital, porque durante toda a gestação do Guilherme, eu lecionei na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, e eu tinha um 3º ano e uma sala de B1, porque eram outros nomes, então por isso que às vezes eu dou essas pausas. E eu trabalhava de manhã com o B1 e à tarde com esse 3º ano. E minha gestação inteira, eu trabalhei, lecionei na prefeitura, que, no entanto, eu parei na sexta e o Gui nasceu na outra semana, na segunda. Também esqueci de comentar com você que também, durante essa trajetória, eu também trabalhei no estado de São Paulo, onde eu lecionei também por um 4º ano. Também trabalhei numa creche, onde eu auxiliava a coordenadora, e tinha um maternal 1 que eu lecionava para eles. E eu falei, bom, agora eu preciso entender o mundo hospitalar. E foi quando eu saí à procura novamente de uma nova oportunidade, porque eu tinha saído da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para cuidar do Guilherme. E eu consegui entrar de auxiliar de enfermagem no Hospital Avicena. Cheguei, entrei nesse hospital, e aí comecei a fazer o técnico de enfermagem logo em seguida, me formei no Senac. E o Gui, ele ficava com ou a minha mãe, ou com a avó paterna, ou na escola. Após isso, eu vim para o litoral,
Primeiro eu morei em Caraguatatuba. Eu também fui educadora física lá. Eu dei aula de zumba. Tinha uma turma bem grande. Eu amo aquelas meninas até hoje. Era uma turma espetacular. Nossa, muito bom. Aí eu dava aula de zumba, eu dava aula de hidroginástica e também trabalhava de técnica de enfermagem no hospital da Unimed. Caramba! Então, durante o dia, eu trabalhava um dia sim, um dia não no hospital, dentro do centro cirúrgico. Um setor que eu nunca tinha trabalhado. E quando eu fiquei sabendo que ia ter a inauguração do hospital, eu fui, entreguei o currículo, fiz todo o processo seletivo e passei na prova para trabalhar em um setor que eu nunca tinha trabalhado. Mas o hiperfoco. E à noite eu dava aula. Depois eu passei no concurso daqui de São Sebastião, porém assumi uma unidade em Boiçucanga. E eu morava em Caraguatatuba, nessa época. Aí eu ia para Boiçucanga, voltava de Boiçucanga, pegava meu filho na escola e ia dar aula. Fiz isso por um bom tempo. Depois eu saí da prefeitura de Caraguatatuba, fiquei só em São Sebastião. E durante essa trajetória que eu já te falei um pouquinho aí atrás, eu fiz a pedagogia e engajado com a faculdade também de enfermagem. Quando eu voltei da minha licença maternidade, o Carlos Craveiro, que eu tenho muito a agradecer também, me fez a proposta e falou: Pri, nós vimos em você o perfil de assumir um programa. Eu, sim. Você está voltando da licença maternidade. Esse programa é um programa que ele veio para o município através do estado de São Paulo, né? Ele falou, o programa chama São Sebastião, ainda no início era a primeiríssima infância só, que estava na saúde. E agora terminou, né? Findou esse contrato com o estado, só que o município decidiu continuar. Aí eu falei, tudo bem. Assumi o desafio, porque eu adoro desafios. Adoro desafios. E eu assumi de 2018 para 2019. Quando foi em 2019, foi sancionada a lei, que é a Lei 2684/2019, instituindo o programa municipal. Após a lei, antes um pouquinho eu tive uma grande dificuldade, porque quando fez essa migração, o pessoal que estava no comitê anterior decidiram não continuar, mas eu falei, vamos seguir em frente. E segui. Aí veio a pandemia. Durante a pandemia foi feito todo o trabalho online. Quando foi em 2021, a Petrobras entrou em contato para fazer uma parceria com o município com o programa, né, com o programa São Sebastião pela Primeira Infância. E foi assinado esse contrato. E aí foi aonde nós conhecemos a Avante PIC. Ela é uma organização que ela fica em Salvador. É a Primeira Infância Cidadã. Ela veio para nos ajudar na criação do Plano Municipal pela Primeira Infância. E agora que o TCE está vindo com as questões falando da construção desse plano. Mas o município de São Sebastião já tem esse plano em execução desde 2024. Nós conseguimos fazer a construção desse plano, conseguimos entregar esse plano. Esse plano ele foi construído de forma intersetorial. Dentro desse programa, dentro desse plano, nós colocamos todas as políticas públicas que já aconteciam, as políticas públicas que estavam planejadas
as construções das escolas, as construções de novas unidades de saúde, o espaço de acolhimento da primeira infância dentro da unidade de saúde, que hoje isso é o nosso diferencial, que nós já temos 4 salas de primeira infância, que trabalha a intersetorialidade com a educação e a saúde. Nós entregamos todas as creches no município, e aí diminuiu, hoje nós não temos a demanda reprimida. E tudo isso aconteceu porque eu tive autonomia. Eu tive a oportunidade. A secretária Marta, a secretária anterior, o Carlos Craveiro, que é o presidente da Fundação de Saúde, o diretor da Atenção Básica, que é o Paulo Henrique, o PH, que nunca soltou minha mão também, as secretárias anteriores que estavam na pasta da saúde, a secretária atual, eles sempre me deram essa autonomia para que eu pudesse fazer essa articulação entre as secretarias. Porque para que aconteça uma primeira infância com excelência, políticas públicas concretas, as secretarias elas precisam trabalhar de forma intersetorial. E hoje, essas políticas públicas no nosso município, elas acontecem de uma forma natural. Porque todas as secretarias, elas estão engajadas na primeira infância. Todas as secretarias, elas pensam no investimento. Elas entendem que o investimento é a chave do sucesso para a primeira infância. Que bacana. Você disse que trabalha nesse programa desde 2019. E por que você acha que os primeiros anos de uma vida é tão importante para um desenvolvimento, de como ela vai ser? Por que você acha tão importante esse programa? Esse primeiro início de vida, que são os primeiros 1000 dias de vida, é onde a criança ela faz mais de 1 milhão de conexões cerebrais por segundo. Esse acompanhamento, que é feito desde a concepção do óvulo, que é a parte que essa mãe vai lá na unidade de saúde, que é a atenção básica do município, que hoje, como eu digo, a nossa saúde, a nossa educação é referência, não só referência municipal, mas, ao meu ponto de vista, ela é referência para o Brasil e para o mundo. Eu tenho muito orgulho de estar à frente de um programa que investe sem esforços na primeira infância. E essa mãe chega na unidade de saúde, ela tem todo esse acompanhamento, o acompanhamento do pré-natal, ela tem o acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento, ela tem o acompanhamento do puerpério, que é quando nasce o bebê, ela tem todo o cuidado dentro da maternidade. Hoje, o nosso município, ele fornece, ele presenteia essas mães com kit maternidade. E dentro desse kit maternidade vem tudo que esse bebê recém-nascido precisa. Isso, se você for pesquisar, você não vai ouvir. Porque realmente o nosso município investe. Após todo esse cuidado, essa criança vai para onde? Para a creche. As nossas creches são de excelência. Eu te falo isso com propriedade. As nossas creches, elas são acolhedoras. As nossas creches, elas trabalham o vínculo afetivo amoroso. As nossas creches, elas levam a família para dentro da escola. Elas fazem um movimento com a sociedade. Mas por que tudo isso? Porque a nossa Secretaria da Educação, eles trabalham em rede, como a nossa saúde também trabalha em rede. O nosso trabalho, ele precisa ser unido de todas as formas.
porque cada um tem uma sementinha para contribuir nesse desenvolvimento da criança. Durante esse período é onde a criança desenvolve a chamada janela de oportunidades. Para que aconteça essa janela de oportunidades, ela precisa ter o espaço, ela precisa ser oportunizada, ela precisa ter voz. Porque é nesse período que é onde o cérebro dela está em mais movimentos. E o que o nosso município ele traz para essa criança? É uma palavra muito forte, que se chama equidade. Todos nós temos o direito da equidade. Pois se não trabalhar a equidade, nada acontece. O nosso município, ele trabalha o tríade. O que é o tríade? É a saúde, a educação e o desenvolvimento. Se essas 3 secretarias, elas não trabalharem juntas, essa equidade para essa criança não vai acontecer. E aí, quando essa criança chega dos 3 aos 6 anos, que é onde ela começa a concretizar essa janela de oportunidades. Então, é onde ela desenvolve. E ela começa a formar a sua identidade. Então, é onde é o caráter, aonde é o respeito, aonde ela entende as suas responsabilidades. Para que quando ela chega aos 6 anos de idade, essa criança, ela já vai estar preparada para seguir e trilhar o seu caminho e ser um ser humano de excelência. Porque essas crianças são o nosso futuro. Essas crianças que lá no futuro estarão cuidando de nós. Mas e aí, me conta, como que foi representar São Sebastião fora? Como que surgiu? Como que você reagiu? Em 2024, quando a Avante, junto com o comitê e todas as pessoas que participaram na construção do Plano Municipal pela Primeira Infância, terminou essa parceria, e nós continuamos ainda com os contatos. E quando foi o ano passado, nós fomos procurados novamente pela Avante, após todo o trabalho que o município vem desenvolvendo. Como eu te falei, hoje, para nós trabalhamos a política pública voltadas à primeira infância com a maior naturalidade. E aí foi quando a Avante novamente se interessou em voltar, e nosso município foi novamente contemplado com essa parceria, e eles vieram para nos ajudar agora na execução do plano. Então, como que está sendo feito? Nós montamos um plano de ação, aonde a Avante, junto com o município, selecionou alguns itens do Plano Municipal pela Primeira Infância, porque muitas coisas do plano nós já executamos. E aí agora nós estamos nessa reformulação do plano, colocando a nova etapa, e que será entregue, nós temos o prazo até 2029. Mas eu acredito que tudo isso aconteceu porque eu fui muito persistente, eu fui muito resiliente. Eu nunca deixei de acreditar no meu sonho. E, principalmente, eu nunca deixei de lutar por um futuro melhor para as crianças. Quando chegou acho que foi mais ou menos em novembro, eu recebi um e-mail da Avante
me convidando para participar de um processo seletivo, falando que ia ter um World Forum na Malásia. Não, eles não falaram, eles não tinham falado, eles só falaram que eles estavam me convidando para participar de um processo seletivo, que seriam selecionados 6 pessoas do Brasil para participar de um fórum e ser uma líder global de primeira infância. Ao total seriam 38, e um dos critérios era o inglês. E eu parei, pensei, e aí eu falei assim, vou deixar a minha criança responder agora. E a minha criança falou, sabe o quê? Eu quero ir. Por que eu não vou? Porque é assim que a criança fala, eu quero ir. Aí eu fiz a minha inscrição, fiz o primeiro processo, que foi entregar as coisas. Aí veio a resposta dizendo que eu teria uma entrevista de 1 hora. Eu iria poder falar todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no município. E depois eu iria ter a conversa depois com a pessoa responsável. E chegou o dia, no dia eu fiquei muito ansiosa, mas assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito com o coração. Eu não sei se no começo eu te falei, mas eu sou autista, eu tive um diagnóstico tardio e durante muito tempo eu tive muitas dificuldades, né? Eu recebi muitos rótulos, eu fui muito excluída, porque as pessoas acabavam não me entendendo. Porque, na real, nem eu me entendia direito, como que as pessoas iam me entender? E primeiro e aí eu fui me ressignificando. E aí, quando veio essa oportunidade, eu fiz toda a entrevista e no final eu falei, né, que eu tinha descoberto, falei que eu tive uma infância comprometida, falei toda a história, né? Que eu tive abuso por babá, contei todas as situações. E fiquei esperando. E aí falaram, de 10 ficaram 6, e aí as pessoas fui ouvindo e passou. Aí chegou no meu e-mail que eu tinha sido selecionada. Foi uma mistura de sentimentos, assim, um sentimento de medo, um sentimento de muita felicidade, o sentimento da meritocracia, o sentimento de que eu falei, agora, mais do que nunca, eu vou conseguir mais ainda lutar por essas crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu vi assim, e o inglês? E o inglês? E o inglês? Eu falei, mas eu gosto de desafios. A minha criança falou, vamos estudar. E aí, comecei no inglês. Comecei. Aí depois veio a fase para entregar a documentação. Entreguei, eu também não tinha o passaporte, tinha que entregar o passaporte. Aí foi tudo conspirando a favor. Eu consegui tirar o passaporte dia 30 de dezembro. Aí consegui o passaporte, mandei tudo. Quando chegou em janeiro, veio a notícia que eu tinha sido aprovada. Dos 645 municípios de todo o estado de São Paulo, só São Sebastião foi contemplado para levar todo o trabalho voltado às políticas públicas de primeira infância do nosso município. E do Brasil foram só 6. Aí eu falei, agora é a oportunidade da gente mostrar, não só para o estado de São Paulo, mas nós agora veio a oportunidade para a gente poder mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo. E aí eu fiquei nesse tempo todo, de janeiro até abril, focada no inglês e programando o meu cérebro, porque eu ia ficar longe da minha família,
longe do meu suporte, do meu ninho, do meu cheiro. E o autista, ele precisa ter todos os dias o seu lugar de volta. E eu sabia que eu ia ficar fora. Eu ia sair da minha casa no dia 11 de abril, que foi quando eu embarquei. Iria retornar só no dia 26 de abril. Como que foi a sua... E eu não ia voltar para o meu ninho. Eu tive que me preparar psicologicamente. E foi mais um desafio. Como que foi essa sua adaptação? Essa minha adaptação, ela foi muito melhor do que eu imaginava, porque eu tive todo o suporte da Maria Tereza, da Ana Luísa, da Avante. Elas ficaram lá todo momento, elas me motivaram, elas me acolheram. Os líderes que estavam lá também, globais, de todos os outros países envolvidos, eles me trataram muito bem, eles foram muito parceiros. Eu consegui falar muitas coisas em inglês, eu consegui entender muito. Na minha apresentação, eu fiz em inglês, falando do nosso município, falando da nossa parceria. E eu também tive todo o suporte do município. Tive todo o apoio da secretária Marta, tive todo o apoio do Paulo Henrique, o PH, diretor da atenção básica, tive todo o apoio do Carlos Craveiro, tive todo o apoio da secretária Laisa. Então, eu acho que esse suporte foi o que me fortaleceu para que eu conseguisse ficar nessa vivência e absorver tantas coisas boas e me mostrar que como São Sebastião está à frente. Porque nós fomos enquanto programa. Mas, Pri, me conta, o que te marcou? O que são esses itens aqui? Me apresenta todos eles. Então, esse é o crachá que eu recebi lá assim que eu cheguei. Aqui dentro tem um livro também falando sobre o World Forum. E quando você inicia no Global Líderes, nós temos essas duas patentes. Só que, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo as pessoas e cada vez isso vai aumentando mais. Esse é o meu sonho, lógico, né? Lógico que esse é o meu sonho, em trazer cada vez mais experiências e políticas públicas para o nosso município. Esse daqui eu ganhei de uma líder global da Austrália. Esse também. Esse daqui foi no final do World Forum, que foi quando nós fomos premiados com esse e se tornamos líderes globais. E nós não vamos parar por aqui, porque a partir de agora nós iremos entrar numa fase de formação, que serão durante 18 meses. Tá? Nós teremos encontros. Aqui tem a faculdade, a universidade que fez parte, como vai ser. Nós iremos estudar junto com os 38 líderes. E acredito que logo mais nós teremos o próximo encontro com os líderes globais de primeira infância. Eu tenho um prazer imenso de falar sobre tudo que se acontece em São Sebastião. Porque hoje a gente escuta que a criança dá muito trabalho, mas a criança dá muito trabalho mesmo. E nós também escutamos que a criança precisa de um celular, que essa criança precisa de um brinquedo. Mas não é nada disso que essa criança precisa. O que essa criança precisa mesmo é de amor, de carinho, de afeto, de compreensão. Essa criança tendo esses 4 pilares, ela será uma criança muito bem-sucedida na vida. Essa criança, ela tendo a oportunidade, ela terá um futuro brilhante. E eu voltei dessa experiência ainda mais motivada, mais fortalecida e com ainda mais garra, mais força,
por um futuro melhor para a primeira infância, né? Porque eu acredito que investir na primeira infância é transformar o futuro da sociedade. Acredito que precisamos dar mais voz à criança e não apenas em falar sobre elas. Nós precisamos ouvir os sentimentos dessa criança, as suas necessidades, as suas dores, os seus medos, as suas frustrações. E nós só iremos conseguir escutar se nós oportunizarmos. Pri, muito obrigada por estar aqui conosco. Você quer deixar alguma consideração final, alguma mensagem? Quero sim. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao prefeito do município de São Sebastião, agradeço a secretária Marta, agradeço o Carlos Craveiro, da Fundação de Saúde, o Paulo Henrique, o PH, diretor da Atenção Básica, a secretária Laísa e todas as secretarias envolvidas em prol de um único objetivo: fortalecer e implantar cada vez mais políticas públicas voltadas à primeira infância. Também deixo aqui mais uma consideração, que é importante essa nova fase que nós estamos entrando em parceria com a Avante, que é a execução do Plano Municipal pela Primeira Infância. Isso é muito importante para o nosso município, é muito importante para o fortalecimento do comitê gestor, juntamente com as secretarias e a execução dessas políticas públicas. Eu conto com todo o apoio, todo o suporte de vocês e toda a dedicação. Mas para que possamos desenvolver o nosso futuro com uma sociedade mais fortalecida, nós não podemos deixar de esquecer uma palavra muito forte, que se chama equidade social. E esse foi o podcast de hoje. Não esqueça de seguir São Sebastião pela Primeira Infância nas redes sociais e a Seduc São Seba. Inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilhe e ative o sininho. Beijão!